Imagine um garoto chamado Mateus, que vivia em uma pequena cidade cercada por montanhas. Desde muito cedo, Mateus convivia com um medo constante que parecia crescer a cada dia. As sombras no quarto durante a noite, os estranhos ruídos do vento passando pelas árvores e até mesmo a ideia de sair de casa para ir à escola eram suficientes para deixá-lo paralisado. Mateus não era diferente dos outros garotos em aparência, mas por dentro sentia que o medo era seu pior inimigo. Era como se estivesse sempre à espreita, esperando o momento certo para atacá-lo. Ele não sabia de onde vinha esse medo, nem por que era tão forte, mas sabia que estava preso em uma prisão invisível que o afastava do mundo. Por sorte, Mateus não estava completamente sozinho. Ao seu lado, ele tinha Max, um cachorro que havia sido adotado pela família quando ainda era um filhote. Max era um vira-lata de pelo curto e marrom, com uma mancha branca em forma de estrela no peito. Desde o momento em que Max chegou em casa, uma conexão especial surgiu entre ele e Mateus. Max parecia compreender as aflições do garoto de uma maneira que ninguém mais conseguia. Talvez fosse a lealdade inata dos cães, ou talvez algo mais profundo, mas Max sempre sabia quando Mateus estava triste ou com medo. Ele se aproximava, deitava a cabeça no colo do garoto e ficava ali, sem fazer barulho, apenas oferecendo sua presença. Mateus passava a maior parte do tempo dentro de casa, evitando qualquer coisa que pudesse desencadear aquele medo esmagador. Ele não falava muito sobre isso, nem com seus pais, nem com os professores na escola. Eles sabiam que ele era um garoto tímido, talvez um pouco reservado demais, mas não tinham ideia da verdadeira extensão de suas ansiedades. À noite, quando as luzes se apagavam e o silêncio tomava conta da casa, o medo se tornava quase insuportável. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida, transformando-se em figuras ameaçadoras que o faziam suar frio. Mas mesmo nesses momentos de maior terror, Max estava lá, deitado ao pé da cama, pronto para pular e defender Mateus de qualquer coisa, real ou imaginária. Uma noite, após mais um episódio de pavor, Mateus decidiu que precisava fazer algo para mudar sua situação. Ele estava cansado de ser refém de seus próprios medos, cansado de ver o mundo pela janela, enquanto todos os outros garotos da sua idade corriam e brincavam lá fora. Mas por onde começar? Como alguém tão acostumado a se esconder poderia encontrar a coragem necessária para enfrentar seus maiores medos? Foi então que ele olhou para Max e percebeu que talvez seu fiel companheiro pudesse ser a chave para essa transformação. Max era destemido, não importava o tamanho do desafio. Ele sempre estava pronto para enfrentar qualquer coisa, desde o barulho alto dos fogos de artifício até os cães maiores do bairro que ocasionalmente apareciam. Mateus começou a observar o comportamento de Max e a pensar em como poderia aprender com ele. Certa manhã, ele decidiu que sairia de casa e daria uma volta pelo quintal. Algo que para a maioria das pessoas seria trivial, mas que para ele era um grande passo. Ele chamou Max e juntos foram até a porta da frente. O coração de Mateus batia tão rápido que ele achava que iria desmaiar. Suas mãos tremiam e ele sentia como se o chão sob seus pés estivesse prestes a ceder. Mas então ele olhou para Max, que estava sentado calmamente ao seu lado, com a língua de fora e os olhos fixos no horizonte. Era como se Max dissesse: "Vamos lá, você consegue." Inspirado pelo cachorro, Mateus respirou fundo e, com um esforço monumental, deu o primeiro passo para fora de casa. O sol da manhã tocou seu rosto e o ar fresco parecia diferente, mais vivo, mais real. O quintal, que ele havia visto tantas vezes pela janela, parecia um território inexplorado, cheio de perigos desconhecidos, mas também cheio de promessas. Max correu à frente, animado, como se estivesse comemorando essa pequena vitória de Mateus. O garoto deu mais alguns passos, sentindo o medo ainda presente, mas menos dominante.
Ele conseguiu dar a volta no quintal, sempre com Max por perto, e depois voltou para dentro. Pode parecer pouco, mas para Mateus foi como escalar uma montanha. A partir desse dia, Mateus decidiu que enfrentaria um novo desafio a cada dia. No dia seguinte, ele saiu novamente, desta vez caminhando até o portão e voltando. No outro, foi até a calçada. Max estava sempre lá, incentivando-o de maneira silenciosa, mas poderosa. E assim, pouco a pouco, Mateus começou a ganhar confiança. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas agora tinha algo que antes não tinha: esperança. Uma tarde, enquanto Mateus e Max caminhavam pelo bairro, o garoto teve a ideia de ir até o parque local. Era um lugar que ele costumava evitar, cheio de crianças correndo e gritando, coisas que o deixavam extremamente ansioso. Mas naquele dia, algo dentro de Mateus disse que ele poderia tentar. Ele se preparou mentalmente durante todo o caminho, lembrando-se de todas as pequenas vitórias que já havia alcançado. Quando chegaram ao parque, Max estava eufórico, puxando a coleira como se dissesse: "Vamos, está tudo bem." Mateus sentou-se em um banco, observando as outras crianças brincando. Ele sentiu a ansiedade crescendo novamente, mas ao invés de deixar que ela o dominasse, concentrou-se em Max, que agora estava deitado ao seu lado, respirando com tranquilidade. "Se ele está tão calmo, por que eu não posso estar?" pensou Mateus. Ele fechou os olhos por um momento, respirou fundo e decidiu dar um pequeno passeio pelo parque. Não foi fácil. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, mas ele continuou. Algumas crianças vieram perguntar se podiam acariciar Max, e Mateus, mesmo um pouco hesitante, acenou que sim. A presença do cachorro tornou tudo mais suportável, e por um momento ele quase se esqueceu de seu medo. Mas os desafios não acabaram por aí. Um dia, quando Mateus estava na escola, aconteceu algo que ele sempre temia. Foi convidado para uma festa de aniversário. Para a maioria das crianças, isso seria motivo de alegria. Mas para Mateus era uma prova de fogo. A ideia de estar em um lugar cheio de pessoas, com música alta e conversas sem fim, fazia seu estômago se revirar. Quando chegou em casa com o convite, ele estava pálido e seus pais perceberam imediatamente que algo o incomodava. "Filho, o que aconteceu?" perguntou sua mãe. Mateus explicou com voz trêmula sobre o convite e como estava com medo de ir. Seus pais, que já conheciam suas dificuldades, tentaram encorajá-lo, mas sabiam que apenas palavras não seriam suficientes. Foi então que Max apareceu, como se soubesse que algo importante estava em jogo. Ele pulou no colo de Mateus e lambeu seu rosto, fazendo o garoto sorrir pela primeira vez desde que recebeu o convite. "Você vai comigo, Max?" perguntou Mateus, sentindo uma pequena chama de coragem acender dentro dele. Max latiu como se estivesse dizendo sim. Aquela simples interação mudou tudo para Mateus. Ele decidiu que iria à festa, mas apenas porque Max estaria ao seu lado. O dia da festa chegou e Mateus estava nervoso, mas determinado. Seus pais o levaram até a casa do aniversariante e ele segurava a coleira de Max com força, como se sua vida dependesse disso. Quando chegaram, ele hesitou na porta, sentindo o coração bater descompassado. "Está tudo bem, Mateus", disse sua mãe com um sorriso encorajador. Mateus olhou para Max, que estava tão calmo quanto sempre. Inspirado, ele deu o primeiro passo e entrou. A festa estava cheia de crianças correndo e rindo, música alta e muitos balões coloridos. A princípio, Mateus se sentiu sobrecarregado, mas Max estava ali, sempre perto, e isso o ajudou a se manter firme. Ele se sentou em um canto com Max ao seu lado, observando a festa de longe. Alguns dos colegas se aproximaram para falar com ele, e mesmo nervoso, Mateus conseguiu responder. Foi um grande passo para alguém que semanas antes não conseguia sequer imaginar estar em uma situação dessas. Mas então aconteceu algo inesperado.
Durante uma brincadeira com os balões, alguns deles estouraram ao mesmo tempo, fazendo um barulho alto que ecoou por toda a sala. O coração de Mateus disparou e ele sentiu o medo tomar conta novamente. Por um momento ele congelou, incapaz de se mover ou pensar. Era como se todo o progresso que havia feito desaparecesse em um instante. Mas então ele sentiu algo úmido em sua mão. Era o focinho de Max, que, percebendo a situação, se aproximou para confortá-lo. Max estava ali, inabalável, e a presença do cachorro foi suficiente para trazer Mateus de volta à realidade. Ele respirou fundo e, lentamente, começou a relaxar. O medo ainda estava lá, mas não era mais incontrolável. Depois desse episódio, Mateus sentiu uma mudança profunda dentro de si. Ele sabia que o medo sempre faria parte da sua vida, mas agora sabia também que podia controlá-lo. Max havia se tornado mais do que um simples companheiro. Ele era o símbolo da coragem que Mateus tanto precisava. Com o tempo, o garoto começou a se desafiar ainda mais. Ele começou a participar de atividades na escola, a conversar mais com seus colegas e até a sair sozinho de casa, algo que antes parecia impensável. Em uma manhã ensolarada, Mateus decidiu que faria algo que nunca havia tentado antes. Iria ao parque sozinho com Max. Seus pais ficaram surpresos com a decisão, mas o encorajaram, dizendo que ele podia ligar a qualquer momento se precisasse. Mateus se arrumou, colocou a coleira em Max e partiu. A caminhada até o parque foi tranquila, e quando chegou lá, Mateus sentiu uma estranha mistura de nervosismo e excitação. Ele estava ali, enfrentando o que antes era seu maior medo, e estava fazendo isso por conta própria. Sentado em um banco, observando as pessoas passarem, Mateus percebeu algo importante. O mundo não era tão assustador quanto ele sempre imaginou. Havia perigos, claro, mas também havia beleza, amizade e experiências que ele nunca teria conhecido se continuasse preso em seu próprio medo. Max estava ao seu lado, deitado com a língua para fora, como se soubesse que aquele momento era especial. Mateus sorriu e acariciou a cabeça de Max. "Nós conseguimos", disse ele baixinho. Max levantou a cabeça e o olhou com aqueles olhos que pareciam entender tudo. Era como se ele estivesse dizendo: "Eu sempre soube que você conseguiria." Mateus passou a frequentar o parque com mais regularidade, sempre acompanhado de Max. Ele começou a fazer novos amigos, tanto humanos quanto caninos, e aos poucos, sua confiança crescia. O garoto, que antes tinha medo de tudo agora, explorava o mundo com curiosidade e coragem. Ele ainda tinha momentos de dúvida, claro, mas sempre que isso acontecia, ele lembrava de todas as pequenas vitórias que havia conquistado e de como Max esteve ao seu lado em cada uma delas. O tempo passou e Mateus foi se tornando um jovem forte e confiante. Max envelheceu, mas nunca deixou de ser o leal companheiro que sempre foi. Em um momento de reflexão, Mateus percebeu que Max havia sido muito mais do que apenas um amigo. O cachorro havia sido seu guia, seu mentor, seu escudo contra os medos que o paralisavam. Graças a Max, Mateus descobriu que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo, um passo de cada vez. E assim Mateus cresceu, mas nunca esqueceu as lições que aprendeu com Max. Ele sabia que a vida sempre apresentaria novos desafios, novos medos para superar, mas agora ele estava preparado. Porque ao lado de Max, ele havia aprendido que com amor e apoio é possível vencer até os maiores medos. E você, já teve alguém que te ajudou a superar seus medos? Conte para nós nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa.